Olá, professores da Escola Bíblica! Estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos juvenis. Eu me chamo Maria Carolina, eu sou da Assembleia de Deus de Blumenau. Hoje nós vamos tratar sobre a revista Jesus e o Reino de Deus, a lição número 1. Essa é a página da AD Blue. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, compartilhar, curtir e comentar os nossos vídeos. Bom, na pré-aula de hoje, o tema da lição é Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. O texto bíblico indicado pela lição se localiza no livro de João, capítulo 2, dos versículos 13 ao 17 e o capítulo 7, dos versículos 1 ao 8. Eu vou realizar a leitura desses versículos do capítulo 7, do 1 ao 8, para também ilustrar essa pré-aula. Depois disto, andava Jesus pela Galileia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Disse-lhe então Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, pois o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas eles me odeiam a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. Bom, aqui nesse texto é interessante a gente perceber as duas localidades, as duas regiões ali onde Jesus praticava o seu ministério e, além de praticar o seu ministério, onde a sua história ficou circunscrita, na região da Galileia e na região da Judéia, também Jerusalém. Bom, esse texto bíblico é ilustrativo nesse sentido. O texto para memorização sugerido ali pela lição é: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É o capítulo 1 do livro de João, versículo 14. A sugestão de atividade para memorização do versículo bíblico do capítulo 1, versículo 14, ali do texto de João, é um quebra-cabeça do texto do versículo. Na lição, onde a gente estruturou ali para vocês um pequeno roteiro de sugestões a serem aplicadas nos momentos da aula, que você pode encontrar no site da Escola Bíblica, que está localizado aqui em cima, EB-Blumenau. Você consegue localizar ali nos PDFs o material que eu estou utilizando de dicas por escrito para a sua aula. Então, em anexo, nós colocamos ali o texto numa letra um pouco diferente, né, a qual você pode aumentar, diminuir de tamanho ali, e também você pode recortar ela com os juvenis, né, com o seu grupo, e montar justamente um quebra-cabeça para que os juvenis venham ali escrever o versículo de forma correta, né, através de um quebra-cabeça, até mesmo para que eles memorizem as palavras, né, do texto bíblico e a localização delas, para isso ir fixando na memória deles esse versículo bíblico. É uma sugestão.
O objetivo da lição é apontar as terras onde Jesus viveu, enfatizar que devemos viver a vontade de Deus, destacar que marcamos as vidas por onde passamos. Eu vejo dessa lição um ensinamento para as nossas vidas muito importante. Independente de se Jesus estivesse vivendo em qualquer outra localidade, é claro, Jesus veio no tempo certo, no lugar certo, com a linguagem certa a ser aplicada para que hoje, até hoje, a propagação dos seus ensinos viessem cada vez mais estar sendo divulgadas, proclamadas, né? O que a gente chama do evangelismo, né? Trazida ao ensino, trazida ao conhecimento das pessoas. Com certeza aqui há que se destacar que Jesus nasceu em um lugar, viveu em um lugar, em virtude de todo um contexto situacional que teologicamente a gente pode chamar de plenitude dos tempos. Havia uma língua, né, a qual ali as comunidades daquela época compreendiam. Havia uma localidade central, um centro ali econômico, um centro global de política, de produção científica de conhecimento, né, que para aquelas comunidades que aos arredores viviam, onde Jesus perpassava, onde ele construiu o seu percurso evangelístico, né? Então, com certeza, há todo um aparato estrutural importante para essa plenitude dos tempos ao qual nós conhecemos hoje, né? Quando estudamos Cristologia, percebemos isso. Jesus veio no tempo certo, na hora certa, para as pessoas certas. Talvez, se fossem outros contextos, outras situações, outros povos, talvez não teria ocorrido da maneira que ocorreu, né? E a Bíblia nos relata isso, e é por isso que é tão importante compreender isso. Compreender que, como o Eclesiastes nos traz, há um tempo certo para todas as coisas, como também houve um tempo certo para Cristo vir e construir o seu ministério e morrer por nós, completar a sua obra, né, nas nossas vidas, e hoje está reinando nos céus com o Pai. E também, de uma mesma forma, na sua onipresença, na sua onipotência, nos auxiliando em todo o tempo, né? Estando conosco também, nos nossos corações, nas nossas vidas. Bom, partindo desse princípio, partindo dessa ideia, né, de que nós temos que, sim, independente do lugar aonde estivermos, levar a palavra de Deus, fazer com que esses juvenis, essa classe de pré-adolescentes aí que estão num período de tantos questionamentos, de tantas dúvidas, de conhecer-se, entender-se a si mesmo, de criar e desenvolver a sua identidade enquanto ser humano, enquanto pessoa. É muito importante a gente colocar para essas crianças, para esses adolescentes, pré-adolescentes, que, sem dúvidas, independente da família a qual eles estão contextualizados, independente da turma, da tribo, da escola, do local ali, do cursinho onde eles estão inseridos, né? Independente da situação a que eles venham estar vivenciando, do modo com o qual eles estão sendo ali abordados, né, o cotidiano de vida deles, eles têm sim uma missão de permanecer propagando a glória, a misericórdia e principalmente o evangelho salvífico de Jesus, o evangelho que traz a vida, que traz o conhecimento, que traz o amor, a paz. Independente de todas as situações que estamos
convivendo e vivendo, né? Com certeza, Cristo veio para nos redimir, para nos trazer uma visão de que nada é tão limitado à nossa humanidade, mas que sim, há uma plenitude, há uma eternidade nos aguardando logo ali, né? Logo ali estamos aqui peregrinando, assim como Jesus também peregrinou aqui nessa terra, somos como Ele, cartas vivas para levar o reino de Deus às pessoas. Bom, de introdução, atividade introdutória, eu sugeri aqui uma dinâmica que você vai precisar utilizar os mapas. Esse aqui é o mapa 1, que está sendo apresentado para vocês. Eu já quero deixar a minha gratidão também ao pessoal da mídia, que está aqui me auxiliando nessa parte, em relação à questão do mapa em si, né? Qual é a atividade que você vai aplicar? Há alguns mapas aqui que eu coloquei para vocês de material de apoio. Esse mapa em específico, ele vai trazer a região da Judéia, região de Samaria, região da Galileia, a Decápolis, que era o centro político, o centro econômico daquela época, né, onde ocorria tudo, Decápolis, né, já diz o nome, né, a Pérea, Mar Morto, Mar Mediterrâneo e o deserto. Ali você também vai ter o Rio Jordão e o Lago de Tiberíade. Aí algumas cidades são marcadas ali nesse mapa. Você vai ali estruturar então com as crianças. Você pode utilizar, como é sugerido na lição, uma fita, desenhar isso talvez com papel pardo. Você pode reproduzir o mapa, você pode imprimir o mapa numa folha 3. Você pode, diversas formas, né? É possível reproduzir esse mapa. Eu acredito muito numa situação mais digital, né? Então, você tem um mecanismo do print, aonde você pode ligar de um ponto a outro. Você vai primeiro identificar, fazer essa identificação que eu fiz agora com você, né, professor? E além disso, você vai estar identificando com eles, por exemplo, aonde Jesus nasceu, aonde Jesus morreu, aonde Jesus encontrou a mulher no poço, situação da mulher samaritana. Todas essas situações onde Jesus foi criado, Nazaré, na Galileia, trazer todas essas situações, assim, talvez momentos bíblicos marcantes, né, e identificar no mapa as regiões com as crianças. Talvez a cidade seja um pouco mais difícil, mas as regiões, acredito que não seja tão complicado assim. Por exemplo, mulher do fluxo de sangue, a região de Cafarnaum, por exemplo, né, são localidades fáceis de encontrar por meio de mapas. Bom, também, né, eu trouxe ali para vocês outro ponto que é importante durante a história, né, vocês fazerem referência com os pré-adolescentes, né, itens importantes, né, a serem trabalhados com eles de regiões, né, aonde ocorrem os milagres, ocorrem as curas, ocorrem os ensinos. Então, por exemplo, assim, algo importante para se relatar numa aula como essa, tratando de geografia e de localização. Jesus, quando trazia os seus ensinos, as suas parábolas, ele sempre ministrava, fazia sua pregação em cima de montes, né? Então, por exemplo, o Monte das Oliveiras, né, onde Jesus passou ali as suas últimas horas, que orou, chorou lágrimas de sangue, né, onde os anjos vieram servi-lo, Monte das Oliveiras.
Jesus, quando falava em montes, né, pensando na geografia do local, nunca tive a oportunidade de ir lá, mas é importante a gente refletir sobre isso. A topografia, ela nos mostra que são uma região de vários montes, né? A ADBlu, como eu já falei, a Assembleia de Deus de Blumenau, ela fica em Blumenau, né? Nós estamos aqui situados num vale, né? Então eu penso assim, que são regiões com montes, vales, planaltos, né? Montes novamente. Então assim, tem toda essa diversidade geográfica, mas quando Jesus queria realizar um ensino, ele ia no topo dos montes e as multidões, que não há especificamente números, às vezes registrados na palavra de Deus, mas que a gente considera ali em torno de 70, 80 mil pessoas que estavam ao entorno de Jesus. Havia os seus discípulos, né, que andavam sempre com ele, que estavam sempre com ele, os 12 escolhidos, né? Mas também haviam outras pessoas que no boca a boca, né, acabavam sabendo que Jesus estava na região e iam até lá para ouvir uma palavra, para buscar uma cura, uma oração, algo nesse sentido. Afinal, ele era o Filho de Deus, ele era o Todo-Poderoso. Eu acredito que essas pessoas tiveram uma oportunidade de conhecer o Cristo na sua pessoa, né? Na sua humanidade. E que presença que não seria essa, sentir pessoalmente, a presença que nós cristãos temos que ter, né? Como às vezes acontece, né? A gente chega num lugar, nossa, você tem uma presença, você tem um abraço, você tem uma fala reconfortante. Acredito que seja a palavra e a presença que Jesus realmente trazia para o povo. E o fato de ele trazer as suas ministrações sobre montes, né, a forma de manifestação da voz dele, do áudio, né, ela era propagada, né? Então, eu acredito que, lógico, naquela época não existiam alto-falantes, não existia microfone. Talvez esse seja um mecanismo que Jesus tenha utilizado realmente para atingir um público grande, tal qual ele tinha. Bom, como eu disse para vocês, eu trouxe ali na lição vários acontecimentos com as referências bíblicas. Por exemplo, a transformação da água em vinho. Jesus estava em Caná da Galileia. Eu disponibilizei ali para vocês também mais opções de mapas, vídeos, documentários que vocês podem estar utilizando nesse sentido de ilustrar a região daquela época, o percurso pelo qual Jesus atravessou, passou, né? Jesus utilizava muito barco para, né, se locomover em todo aquele lugar. Também Jesus ficou por um longo período no deserto. Então, 40 dias no deserto, né? Então, é importante também você mais ou menos está estruturando esse raciocínio de passagem de Jesus durante aquele período. Trouxe ali também alguns milagres que Jesus realizou para vocês estarem observando, trazendo aos seus juvenis, né? Nesse sentido, eu acredito que a sua aula vai ser muito bem construída, muito bem estruturada. É uma aula 100% geográfica para que os pré-adolescentes venham realmente compreender nesse sentido as regionalizações da situação da história de Jesus. E eu acho que com certeza a maior mensagem que eles têm que levar dessa lição é que, independente do local, do contexto que eles estão inseridos, eles têm sim a graça, a misericórdia de Deus sobre a vida deles, e eles têm sim a possibilidade,
né, de fazer a diferença, seja onde eles estiverem, da forma que for possível a eles. Eles têm o Espírito de Deus os acompanhando, disponível para estar com eles, e com certeza essa aula vai ser uma bênção na vida deles, é uma bênção na vida de vocês, professores, que é um conteúdo denso, um conteúdo de observação, um conteúdo 100% visual, uma aula da qual é necessário muita essa estruturação geográfica, né? E também como opção coloquei para vocês a possibilidade de verificar através do Google Earth, que é um mecanismo digital que também é possível, né? No Google Earth tem justamente a Jerusalém da época de Jesus, né? Os tempos ali da Galileia também, nos tempos de Jesus, né? Então é importante essa visualização das construções, né? Dos percursos, né? Ali, o Gólgota, por exemplo, é importante demonstrar essa visualização, essa relação com os acontecimentos. Isso tudo com o mecanismo digital nos é facilitado. Como conclusão desta lição, então, todos os lugares pelos quais passamos, deixamos marcas. Mais fortes ainda foram as marcas deixadas por Jesus, lembradas pelos milagres, curas e sua eloquência no ensino. Como discípulos, cartas vivas do Evangelho, do mesmo modo, por meio do Espírito Santo de Cristo, que vive em nós e está conosco, temos a capacidade de levar e demonstrar o reino de Deus e as suas maravilhas. Professor, uma excelente aula para você, que Deus o abençoe.